Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Ontem eu assisti o filme Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, que é o novo filme do universo mágico da Warner, seguindo os acontecimentos de Harry Potter. E uma coisa me surpreendeu, não sei se vai ser exclusivo da pré-estreia ou se vai passar no decorrer de todas as sessões, mas apareceram várias coisas anteriores ao filme, apareceu quase que uma recapitulação de tudo que aconteceu na saga Harry Potter e de tudo que aconteceu no filme Animais Fantásticos anterior, além de algumas mensagens dos próprios atores. Essas mensagens dos atores ficaram bem claras que eram exclusivas para a pré-estreia, mas o resuminho que eles deram antes do filme eu não sei se vai passar em todas as sessões, mas eu achei curioso citar para vocês. Algumas coisas bem curiosas a respeito desse filme devem ser citadas logo no começo. Primeiro, é o primeiro título de um filme Harry Potter que tem o nome de uma pessoa, Grindelwald. Nenhum dos outros livros, nenhum dos outros filmes até agora teve o nome de alguém no título. Isso mostra que o Grindelwald pode vir a ter uma importância muito grande nesses 5 episódios dessa nova saga envolvendo este universo mágico. E em segundo lugar, é o primeiro filme que não é diretamente baseado em um título de livro, porque o filme anterior chama Animais Fantásticos de Onde Habitam e esse realmente é o título de um livro, pode não ter tanto a ver assim a história, o livro é o livro do Newt Scamander e etc, mas esse é o primeiro filme que teoricamente estaria completamente livre de um livro. E o roteiro desse filme foi completamente escrito pela J.K. Rowling e novamente a direção caiu nas mãos do David Yates. A gente vê constantemente quando fala de Star Wars, quando fala de outras grandes sagas, a dúvida de quem vai ser o diretor, quem vai dirigir esse filme, e a gente não tem essa dúvida na saga Harry Potter desde o filme A Ordem da Fênix. Eu não sei se isso é uma coisa boa, se isso é uma coisa ruim, o David Yates gosta bastante dessa saga e ele trabalha muito bem os personagens, mas talvez ele já esteja um pouco desgastado porque eu acho que esses sinais começam a aparecer principalmente nesse segundo episódio da saga do Newt Scamander. E a história desse filme, para minha surpresa, acabou ficando bem rasa. O filme todo gira em torno deles descobrirem quem são os pais do Credence. Eu não gosto tanto assim de coisas desse tipo, quando o filme passa o filme inteiro tentando descobrir quem são os pais de alguém. O Star Wars peca um pouquinho para esse lado também, porque eles dão a entender que as pessoas só importam se os seus pais forem importantes. Eu acho que a saga Harry Potter conseguiu desmistificar um pouquinho isso com personagens como a Hermione, que não vem de uma família bruxa e mesmo assim era uma das bruxas mais competentes. E agora na saga do Animais Fantásticos eles voltam de cabeça para esse assunto de quem é filho de quem, então eu acho que foi um passo para trás. A minha opinião geral a respeito do filme, eu não vou dar spoilers nesse vídeo, eu gostei do filme, foi um filme satisfatório, os efeitos especiais estão muito bons, algumas coisas que eles desfizeram do filme anterior eu até achei aceitável, mas algumas coisas que eles desfizeram não fizeram tanto sentido assim e eles nem mesmo tentaram explicar. O retorno do Credence, por exemplo, que todos vocês já sabem que ele retornou, o retorno do Credence não foi explicado de forma alguma, ele é destruído no primeiro filme e no segundo filme ele tá de volta. O retorno do Kowalski também eles dão uma explicadinha, mas isso não importava porque foi um personagem que todo mundo adorou no primeiro filme, então ele é mais o alívio cômico, então eles deram um jeito de trazer ele de volta, então nesse ponto é aceitável, mas algumas coisas, vocês que assistiram o filme vão saber que eles conseguiram desfazer do filme anterior, eu não gostei tanto assim. O principal ponto desse filme foi a inclusão da rivalidade entre o Dumbledore e o Grindelwald. E essa rivalidade funciona muito bem, os dois personagens foram muito bem encaixados, eu sei que algumas pessoas não vão gostar de eu falar isso, mas o Johnny Depp tá muito bem no papel do Grindelwald, eu acho que todas as cenas dele trazem uma gravidade muito grande, eu achei que ele funcionou muito bem como vilão, e a gente vê no decorrer do filme que talvez ele tenha sido um vilão mais presente, um vilão mais importante do que o próprio Voldemort. Talvez ele não fosse um bruxo mais poderoso do que o Voldemort, mas certamente ele foi um bruxo mais envolvente, um bruxo que convencia melhor as pessoas a estarem do seu lado porque apoiavam a sua causa e não pelo medo. E do outro lado, o Jude Law como Dumbledore também funcionou muito bem, eu acho que ele consegue trazer a gravidade do Dumbledore em todas as cenas, ele consegue trazer uma presença parecida às que a gente tinha visto nos atores anteriores, eu acho que ele conseguiu manter o espírito do personagem sem ter que copiar muito o que atores anteriores tinham feito. E eles conseguiram criar essa rivalidade de uma forma tão legal que eu já tô na expectativa de ver como vai ser esse duelo final. A gente não sabe exatamente quantas vezes eles duelaram entre si, então pode ser que a gente veja já um duelo entre os dois
no próximo filme e talvez o duelo final no filme 5, porque eles conseguiram trabalhar de forma bastante competente nesse filme. Em termos de direção, em termos de fotografia, eu achei o filme mais escuro da saga até agora, várias cenas bastante escuras. Eu não fiquei satisfeito de ter que assistir o filme em 3D, porque não tem muita coisa que adiciona, com exceção dos bichinhos voando na tela. Nada é muito incrível no 3D e ajuda a escurecer mais ainda o filme, que já é escuro quase do começo ao fim. E não só ele é um filme escuro, como ele é um filme bastante cinza, é um filme com cores bastante frias, que eu acho que ajuda a não criar uma empolgação tão grande assim com o que está acontecendo na tela, mesmo quando são cenas de ação. Uma questão que sempre fica na cabeça quando eu assisto os filmes da saga Harry Potter e agora os filmes da saga Animais Fantásticos é: quais regras novas eles vão incluir nesse universo? E eles incluem algumas que me incomodaram um pouquinho, por exemplo, quando o cara cria tipo uma bola de proteção em volta dele que protege ele de praticamente tudo. Como que isso não foi apresentado no Harry Potter em nenhum momento, sendo que parece ser uma coisa praticamente invencível. Vocês que assistiram o filme novamente vão saber do que eu tô falando. E outras coisas desse tipo que eu não quero falar pra vocês pra não dar spoilers do terceiro ato, mas poderes que não existem na saga Harry Potter, que eles usam com certa frequência aqui no Animais Fantásticos e que seriam incrivelmente úteis, por exemplo, para a Ordem da Fênix nos últimos filmes da saga Harry Potter. Além disso, a caracterização dos personagens eu acho que não foi tão fiel assim à saga Harry Potter. Vocês vão ver até pelos trailers que o Dumbledore tá usando terno praticamente no filme inteiro. Todos os bruxos no decorrer do filme usam ternos. Inclusive no julgamento no Ministério da Magia, o Newt entra lá para ser julgado e tá todo mundo usando terno, que teoricamente são décadas depois, os bruxos usam trajes de bruxos. Então eu realmente não entendi por que os bruxos não estão usando trajes mais característicos do que a gente tinha visto no universo dos bruxos em filmes anteriores. Eu acho que eles tentaram caracterizar muito pela época e eles acabaram descaracterizando os bruxos com a cultura própria. Nesse filme parece mais que os bruxos são trouxas que conseguem fazer poderes e não que são culturas completamente diferentes. Esse filme mudou também a percepção um pouquinho do personagem do Dumbledore. Eles mostraram por que o Dumbledore não pode lutar diretamente com o Grindelwald, porque ele tem esse receio de enfrentar o ex-amigo dele. E eu acho que eles mostraram muito bem Hogwarts, foi emocionante ver Hogwarts de novo, depois de tantos anos no cinema novamente. E eu acho que esse deveria ser o foco principal desses novos filmes. Eu não sei se a Warner tá arrependida ou não de ter usado Animais Fantásticos como base para essa nova franquia, porque eu acho que eles acabam ficando presos numa história com muito menos relevância do que a história principal entre esses dois bruxos, que são até esse momento os maiores bruxos de todos os tempos. Porque, na minha opinião, a saga tá numa encruzilhada, eles têm que apresentar os Animais Fantásticos, eles têm que apresentar outras coisas que não são tão relevantes assim para essa narrativa principal, e talvez fosse mais interessante ter usado outra coisa como base, além do Animais Fantásticos, até porque o nome, eu perguntei para várias pessoas e muitas pessoas não têm interesse nessa nova saga, tanto que a gente vê pelas bilheterias que essa nova saga não despertou tanto interesse assim. E eu acho que um dos motivos é o nome Animais Fantásticos, que eu acho que é um nome relativamente infantil, que acabou afastando parte do público que acham que essa saga não tem tanta relevância assim para a saga Harry Potter, e eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a cada filme eles estão mostrando mais conexões entre as duas sagas. Eu acho que eles estão insistindo bastante no nome Wizarding World, que é o nome desse universo, né, que é o nome desse universo cinematográfico, porque eu acho que eles não estão tão satisfeitos assim com um nome tão grande assim, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald, porque um público que já está se afastando da franquia, você coloca um nome desse que muitas pessoas nem sabem o que significa, eu acho que acaba afastando mais ainda o público. O núcleo principal dos protagonistas, pra mim, tá bem inferior ao filme anterior. O Newt tá bem, novamente, mas eu acho que a Tina, que já era apagada no primeiro filme, tá mais apagada ainda. A Queenie acaba tomando algumas decisões bem questionáveis. E o Kowalski funciona novamente como alívio cômico. A maioria das vezes que o público deu risada nos cinemas foi devido à presença dele, foi devido à participação dele, mas eu achei ele também um pouquinho mais apagado e um pouquinho mais repetitivo até do que no filme anterior. Mas mesmo com todos esses defeitos que eu citei até agora, eu gostei muito do filme por causa do Grindelwald. Eu acho que ele é um vilão um pouquinho mais humano do que o Voldemort, e a gente vê no decorrer do filme que ele tem uma motivação maior, sim. Pra quem não sabe, o Grindelwald pode ver o futuro, ele tem visões do futuro, e tudo isso explica as atitudes dele. Eu não vou falar também porque seria um spoiler
do clímax do filme, mas saibam que ele tem um motivo muito razoável para fazer o que ele está fazendo, para tomar as atitudes que ele está tomando, e o lema dele, pelo bem maior, faz total sentido no final do filme. E é legal que fica aquela dúvida se ele é um vilão que está usando isso como desculpa para fazer o que ele faz, ou se ele é um cara que acabou indo pro lado do mal justamente para tentar salvar aquele plano meio maquiavélico que os fins justificam os meios, afinal ele vai conseguir realmente fazer um bem maior se ele seguir esse plano que ele tá fazendo. Eu não vou abordar todos os detalhes porque eu pretendo fazer um vídeo com spoilers para vocês, talvez na semana que vem, depois que a maioria de vocês já tiver assistido ao novo filme da saga Animais Fantásticos. Mas é um filme bastante interessante. Se você é fã da saga, certamente você vai gostar. Se você não gosta da saga, a chance de você gostar desse, sendo que você não gostou dos outros, é praticamente zero. Então é um filme para fãs. Eu não concordo muito quando estúdios falam isso, mas quando é o 9º filme, 10º filme de uma franquia, como a gente está vendo com essa franquia do Harry Potter, com essa franquia do mundo mágico da Warner, obviamente os filmes são feitos para fãs. Você não vai conquistar fãs novos com um filme assim. Inclusive minha namorada, minha irmã, várias pessoas não vão assistir esse filme no cinema porque ainda não assistiram o primeiro Animais Fantásticos. E meu ponto final para esse filme é: eu torço que no 3º episódio dessa saga a J.K. Rowling aceite colaboração de outros roteiristas e que eles troquem finalmente de diretor. Como eu falei, o David Yates é bastante competente, mas eu acho que ele já se desgastou muito nessa franquia. Já é o 6º filme dele nessa franquia, então eu acho que já tá na hora de passar a bola para outro diretor, porque eu acho que ficou faltando alguma coisinha nesse novo filme e talvez seja porque a equipe já tá tão antiga, a equipe já tá assim meio desgastada de ideias e eles estão incluindo elementos novos que não tinham sido apresentados até agora. Talvez precise de alguém para puxar um pouquinho o freio. Afinal, a gente viu coisa parecida com a saga Star Wars quando todo o controle estava nas mãos do George Lucas. Então acho que ficar todo o controle criativo na mão de uma pessoa só, sem colaboração de outras, eu não acho que seja uma ideia tão boa assim, e talvez seja isso que a saga Harry Potter está precisando para deslanchar de vez nessa nova saga. E pela direção um pouquinho mais escura do que eu gostaria, pelas atuações que são boas na maioria dos momentos, pela inclusão desses dois personagens incríveis, Dumbledore e Grindelwald, e pelo desenvolvimento que promete bastante, e pelo clímax extremamente excitante, que me deixou esperançoso pro próximo filme, eu dou pro filme Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald 3,5 estrelas. Então, galera, agora eu quero saber de vocês. Eu não olhei ainda como que o filme tá indo no Rotten Tomatoes, eu não olhei nada a respeito da expectativa dos filmes, se os críticos estão gostando, se os críticos não estão gostando. Eu saí do cinema, corri pra cá e já fiz a minha crítica. E agora eu vou analisar a receptividade para talvez fazer um vídeo mais completo com spoilers para vocês. Então, como eu falei, digam nos comentários se vocês já assistiram, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.